Muito bom, gente. Hoje eu quero falar com você sobre como a gente vai resolver essa questão, como a gente vai lutar, trabalhar para a gente se livrar, né, dessa insegurança que atrapalha a vida da gente na vida profissional, atrapalha no social, na vida familiar, em todas as áreas da vida da gente. A insegurança vai sabotando os nossos sonhos, nossos projetos, né? E aí a gente vai enterrando talentos. Como é que a gente vai lidar com isso? A maioria das causas, né, das inseguranças que a gente tem, tá lá na infância. Se você viu o vídeo 2, que tá no YouTube, você vai entender bem sobre essas questões que eu falei, que geram insegurança na infância. Os nossos relacionamentos de infância com nosso pai, mãe, avô, professor, as pessoas que tinham autoridade na vida da gente. O relacionamento com essas pessoas foi muito marcante. As experiências que nós vivemos, elas construíram, ajudaram a construir o nosso mapa de mundo. Elas ajudaram a gente a construir a nossa visão da vida, visão das pessoas e a visão da gente mesmo. Nós construímos crenças em relação a nós, ao mundo e às pessoas. E essas crenças foram muitas vezes equivocadas. E nós trouxemos essas crenças da infância para cá e a gente vai entender um pouquinho melhor isso, como é que isso se constrói. Então, se você, por exemplo, foi uma pessoa que na infância foi muito rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe ou por outras pessoas de autoridade na sua vida, você construiu a partir dessa rejeição um conceito a seu respeito. Se você foi extremamente criticada, se seu pai ou sua mãe tinham preferência para um irmão seu, né, e rejeitou você, enfim, uma série de situações como agressões, uma série de situações e de experiências fizeram com que você, enquanto criança, achasse que você viveu aquilo porque você não tinha valor. Você viveu aquilo porque você era inferior. Se houve preferência de um irmão em relação a você, você sentiu como se fosse que você fosse inferior a ele. Se alguém criticou você, te chamou de idiota, de burro, de imbecil, disse que você não ia ser nada da vida, você pegou isso como um conceito e construiu uma autoimagem, né, sua, a partir desse conceito de outras pessoas. Quando a gente é criança, a gente não entende que a reação das outras pessoas é uma dificuldade delas. Seus pais tiveram infância, então eles tiveram uma série de dificuldades, uma série de problemas. Se eles passaram alguma coisa ruim para você e para mim, cada um na sua história, é porque essas pessoas estavam mal. Quem está bem não faz mal para ninguém. Quem te faz mal é porque estava mal. Mas enquanto criança, a gente não percebe essas coisas. A gente vai construindo essa imagem, construindo esse conceito negativo em relação a gente mesmo, e aí a gente vai levando isso para a vida inteira. Então, se você foi essa pessoa muito rejeitada na infância, você, enquanto adulto, acredita que vai continuar sendo rejeitado pelas pessoas. Muitas pessoas ainda vivem hoje nos relacionamentos buscando pistas de rejeição, olhando para a forma minuciosamente como alguém se comporta com ela, para perceber em que momento aquela pessoa está ou não rejeitando você. Você procura pistas de rejeição porque você já tem um conceito de que você vai ser rejeitada. Se você foi aquela pessoa extremamente criticada, se tudo estava ruim, né? Tudo que você fazia estava ruim, se você não tinha nenhum apoio, nenhum incentivo, seus pais nunca elogiavam um comportamento seu, apontavam só os defeitos, você acreditou que você não era capaz, que você não era inteligente, e você continua acreditando hoje, baseado em conceitos da infância. Se, por exemplo, você viveu num lar cheio de conflito, onde seu pai e sua mãe brigavam demais, ou seu pai chegava em casa fazendo escândalo, e ele era muito bravo, muito autoritário, você viveu no meio de pessoas extremamente autoritárias que te amedrontavam enquanto criança, você ficava ali acuadinha diante daquela briga toda, provavelmente hoje você tem medo de pessoas que têm autoridade. Basta falar alto perto de você, basta um chefe mais grosso, mais arrogante, né, mais autoritário, para fazer você ficar acuada. É o marido que
que briga demais, ou é a mulher que é autoritária demais. Enfim, aquilo que você tinha medo na infância, você continua tendo medo hoje. Se na infância você tentava ser a boazinha para poder ter o amor das pessoas, se você não sentiu que o amor era gratuito, que você era amada pelo que era, você achou que não era adequada, que não era uma pessoa legal. Então você se esforçou muito para ser legal para as pessoas, para ver se alguém gostava de você. E aí aquela menininha que fazia tudo para todo mundo, que era super prestativa, provavelmente hoje você é aquela pessoa que não sabe dizer não. Aquela pessoa que acha que tem que fazer tudo para todo mundo para poder conquistar o amor do outro. O que eu quero mostrar para você é que as dificuldades que a gente tem hoje têm relação com o conceito que nós formamos lá na nossa infância. E a gente trouxe esse conceito para hoje. Nós não atualizamos a história. O cenário é outro, as pessoas são diferentes, você é diferente, mas você vive com os mesmos medos que vivia quando você era criança. E o que a gente faz com tudo isso? Como é que atualiza isso? A gente precisa entender o seguinte. Primeiro, aquelas pessoas, por mais importante que elas fossem na vida da gente, elas não têm o poder de dizer quem é você, o que você vale, a importância que você tem. Seu pai, sua mãe, seu avô, não importa. Eram pessoas importantes na sua vida, você dependia dessas pessoas, mas eles não têm capacidade para dizer se você vale ou não vale. A única pessoa que pode dizer o valor que a gente tem é Deus, e ele já disse. Jesus morreu e ressuscitou para provar para a gente o valor que a gente tem e para nos redimir, para nos perdoar, para nos encaminhar para a vida eterna. Jesus veio para mostrar o quanto nós somos importantes para Ele. Então, a nossa importância, Deus é quem pode dar, porque só Ele conhece a mim e a você. Então, o conceito que as pessoas fizeram de você quando era criança e que fez você construir o seu autoconceito, a sua autoimagem, esse conceito é equivocado e você precisa atualizar. Outra coisa que você precisa saber, as pessoas que fizeram parte da sua vida na infância não representam o mundo. E a gente coloca essas pessoas como modelo. Então, se você foi rejeitada pelas pessoas na infância, você vai acreditar que o mundo vai rejeitar você. E aí, muitas pessoas, por medo de acharem que já vão ser rejeitadas, o que elas fazem? Rejeitam primeiro. Então, são aquelas pessoas que afastam os outros, porque já acredita que vai ser rejeitada. Você não atualizou a história. Tá entendendo? Outra coisa que você precisa entender, você cresceu. Você tinha medos quando era criança e hoje você não percebe, mas tem o mesmo medo que tinha quando tinha 8 anos de idade. Você não enfrenta uma pessoa de igual para igual que tem muita autoridade porque você se sente diante dessa pessoa hoje de extrema arrogância, prepotência, que grita e fala alto. Você se sente da mesma forma que se sentia quando você tinha 8 anos e teu pai gritava com você ou tua mãe gritava com você. A gente não atualizou a história. Nosso inconsciente, ele está pensando que você tem a mesma idade. Você sente as coisas do mesmo jeito. E aí você não lida com as pessoas como se você estivesse no mesmo nível que ela. Você lida como se você fosse aquela pequenininha. Atualizar não é transformar a história, porque é impossível você transformar a história. Ela vai continuar sendo o que sempre foi. Você só vai mudar o conceito da história. E eu vou te dar um exemplo que vai ajudar você a entender. Tinha uma moça que ela foi muito rejeitada pela mãe. E ela sentiu isso desde que muito pequena. Por causa dessa rejeição, essa menina cresceu acuada, encolhida, achando que ninguém gostava dela. E para confirmar essa situação, a mãe e as outras pessoas contavam, desde que ela era pequena, que a mãe tentou abortar ela 8 vezes. Ela ouviu essa história a infância e a adolescência dela inteira. A conclusão que ela chegou de quando era pequena era: se aquela mulher que mais deveria amá-la não gostava dela a ponto de querer tirar a vida dela, quem no mundo ia gostar dela? Quando ela conseguiu entender essa história, quando ela conseguiu se tratar, quando ela conseguiu se atualizar a situação, a interpretação mudou. Não mudou a história, mas a interpretação foi o seguinte: ela entendeu que Deus amava ela de
tal maneira e tinha um projeto tão importante para a vida dela que nem a mulher que carregou ela na barriga foi capaz de impedir esse projeto. A história permaneceu, mas a interpretação mudou. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa mudar a interpretação que a gente vem carregando desde a infância. Para isso, você precisa compreender essa história, você precisa parar de se comparar com as outras pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Não se compare com os outros. Quantas pessoas pensam o seguinte: eu não posso fazer determinada coisa, eu não posso estudar, eu não posso desenvolver um determinado projeto, porque eu nunca vou ser igual fulano. Nem precisa ser, querido. Tem sempre alguém melhor do que você e tem sempre alguém pior do que você. Tem sempre alguém que sabe mais do que você e sempre alguém que sabe menos que você. E não importa. Você age, se apresenta na vida com aquilo que você tem. Eu também fiquei insegura a primeira vez, alguns anos atrás, quando eu comecei a colocar os vídeos no YouTube. Primeira coisa que me passou pela minha cabeça: meu Deus, tanta gente sabe muito mais do que eu, por que eu tô fazendo, colocando essas coisas aqui? Claro que eu sei que tem um monte de gente que sabe mais do que eu, mas e daí? Eu apresento aquilo que eu tenho, não é? Se abençoa algumas pessoas, ótimo, maravilha, eu tô apresentando aquilo que eu sei. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que viver com aquilo que a gente tem e não ficar comparando com a vida dos outros. Cada um tem uma história para viver. Se você se compara demais com o outro, você acaba perdendo a sua própria história e o seu próprio caminho. Entenda o seguinte: não precisa ser perfeito para se apresentar na vida, porque perfeito ninguém é. A gente se aperfeiçoa enquanto a gente vai caminhando, enquanto a gente vai fazendo. E não imagine que você tem que ser perfeito para que alguém possa amar você. Eu tenho certeza que você ama muitas pessoas. Se ama seus pais, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus amigos, e nenhum deles é perfeito. Como você consegue amar pessoas que não são perfeitas e acha que as pessoas precisam te amar só depois que você atingir a perfeição? Ninguém atingiu e nem vai atingir. O único que atingiu a perfeição foi Jesus e não foi amado por todos. Então a gente tem que suportar a ideia de que a gente não vai ser amado por todo mundo. Se você hoje sofreu algum tipo de rejeição, tenha certeza, a dor não vai ser igual quando você tinha 8 anos de idade. Porque hoje você cresceu, você amadureceu, você venceu muitas batalhas. Você não tem 8 anos de idade mais, entenda isso. Você é outra pessoa, então atualiza essa história. Tira o foco das suas incompetências, tira o foco das suas limitações. Para de ficar pensando naquilo que você não consegue. Começa a pensar naquilo que você consegue. E não adianta você dizer para mim que você não tem competência em nada, que você não consegue nada, ou que você não tem inteligência nenhuma. Não faça isso, não diga isso, porque dizer isso é a mesma coisa de dizer que Deus é injusto. Que ele fez acepção de pessoas, capacitou uns e não capacitou outros. Ele capacitou de forma diferente, mas cada um tem um potencial, cada um tem uma capacidade para alguma coisa. Você só precisa descobrir: Deus não é injusto. E se por acaso você pensar que você deveria ter um pai que te amava, você deveria ter uma mãe que te amava, você deveria ter pais que te achasse uma pessoa importante, que fosse presente na sua vida, pode ter certeza, você tem. Você tem um pai que é presente na sua vida. Jesus falou: eu estarei contigo todos os dias da sua vida, por onde quer que você andar. Então, nós temos um pai, sim, presente e amoroso. Pai de todos nós. A gente precisa parar de focar na falta e começar a focar naquilo que a gente tem. E se você acha que tudo isso que eu falei é muito difícil e é muito complicado, eu não vou dizer para você que é simples e que é fácil, tá? Mas é possível e a gente precisa enfrentar isso. E se você não consegue enfrentar isso sozinho, peça ajuda. Tem profissionais para te ajudar nisso. Os psicólogos estão aí. Olha, gente, esses dias eu recebi uma frase de uma pessoa dizendo o seguinte: quem procura psicólogo não são as pessoas que têm problema, porque todo mundo tem problema. Quem procura psicólogo são as pessoas que desejam solucionar os seus problemas, certo? Então, todos nós temos dificuldades e precisamos de ajuda para resolver essas dificuldades, ok? O que a gente não pode é deixar a vida da gente passar, enterrar talentos e não fazer nada. A gente precisa fazer a vida valer a pena. E eu espero que essa live de hoje
que esse vídeo venha abençoar a sua vida, que você levante daí, erga a tua cabeça, comece a olhar para você de forma diferente, diga para você mesmo, você não é mais uma criança, você superou muitas dificuldades, você está aqui me ouvindo porque você venceu muitas barreiras na sua vida, então entenda isso, levanta a tua cabeça e faça a sua vida valer a pena. Isso é o que a gente precisa fazer.